Vamos fazer então a oração, queridos, para a gente abrir aqui a Bíblia e podermos refletir mais um pouquinho aqui em algumas passagens, né? Nosso bom Deus, nós te somos gratos pela oportunidade de despertarmos, de estarmos juntos aqui nessa manhã em oração, e também, Senhor Deus, para louvarmos ao Senhor e ouvirmos, estudarmos a Tua palavra. Entregamos a nossa vida ao Senhor em Tuas mãos. Também pedimos que o Senhor fale conosco através da reflexão que iremos fazer agora. Pedimos, Pai, também que os pedidos que estão aqui no chat, que o Senhor os atenda, Pai, sendo assim da Tua vontade, se for o melhor. Pedimos que o Senhor continue trabalhando em nosso coração, em nossos familiares, é o que nós oramos e pedimos, fala conosco através desses versos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, abra aí a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 3. Deuteronômio, capítulo 3. Eu gosto muito da história, né, desse personagem, tenho algumas reflexões baseadas aqui em Moisés, né, nas experiências que ele teve. E nós vamos refletir aqui em mais uma. Quando nós oramos, tem aí pelo menos 4 opções de respostas, né, que Deus pode nos dar. Sim, oramos, ele pode nos responder com sim. Oramos, ele pode nos responder com não. Oramos, ele pode nos responder com um espere, aguarde. E também pode nos responder com um talvez, né, uma resposta condicional. Se a gente se comportar de determinada forma, se fizer determinada coisa, ele pode nos atender também. E eu gosto dessa oração de Moisés. Se você não sabe bem como fazer aí uma oração, essa oração de Moisés, ela é extraordinária. É uma oração muito apelativa também, porque é uma oração que nos demonstra, é uma oração que nos demonstra que a forma correta de se pedir qualquer coisa, você aprende nessa oração. Vamos ler? Capítulo 3, o verso 23, diz assim: Também eu, nesse tempo, eu, Moisés, implorei graça ao Senhor, dizendo. Então, Moisés começa aqui a sua oração dizendo: Senhor, eu te implorei em determinado momento. Ele está narrando a história de um pedido de oração, de uma oração que ele fez. Então, ele diz: Senhor, eu te pedi, eu te implorei. Implorar é ainda mais intenso do que pedir, porque é pedir com mais consistência, com mais insistência, com mais veemência, com mais intensidade. É algo que você quer muito. E ele diz: eu implorei graça ao Senhor. E graça, você sabe aqui que de forma bem direta, bem resumida, seria um favor imerecido. Então Moisés, ele ora e diz: Senhor, eu te implorei algo que eu sei que eu não mereço. Mas o Senhor é tão grandioso, tão gracioso, tão magnífico, que mesmo assim o Senhor pode nos dar. Então, olha como Moisés começa essa oração: Senhor, eu estou te implorando. É algo que eu desejo muito, que eu quero muito, e eu estou pedindo não porque eu mereço, mas porque o Senhor é magnífico, o Senhor é maravilhoso. E no verso 24, ele diz assim: Ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Então, Moisés agora exalta o nome de Deus. Ele diz: Senhor, o Senhor é grandioso, o Senhor é poderoso. Continuando o verso, ele diz: Porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Moisés então começa orando, dizendo: Senhor, eu estou te implorando, é algo que eu quero muito. E não porque eu mereço, mas porque o Senhor é tão magnífico que o Senhor nos dá muitas vezes mesmo sem merecer. E aí ele diz: o Senhor é um Deus grandioso, um Deus poderoso, o Senhor é um Deus incomparável, não tem Deus igual ao Senhor. Eu acredito que se você for um filho e estiver nos escutando aqui, se você for pedir qualquer coisa para os seus pais dessa forma, é bem mais fácil de você receber. Se a Luane for pedir aqui para o pastor Vandelis um aumento de mesada, provavelmente ele vai dar, se for dessa forma o pedido, né? Meu pai, eu estou pedindo, eu sei que eu não mereço, mas o Senhor é um pai tão bondoso, tão gente boa, tão carinhoso, incomparável, que o Senhor, mesmo sem merecer, nos dá. Então, é uma forma inteligente aqui que Moisés está usando para conseguir o favor de Deus, para conseguir a bênção de Deus. E aí, Moisés continua o pedido dizendo assim, no verso 25, rogo-te, novamente ele explica que não é um simples pedido, que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa. Então, Moisés, mais uma vez, faz um apelozinho dizendo: Senhor, e o que eu estou te pedindo, o que eu quero aqui, é cruzar o Rio Jordão e guiar o povo até Canaã.
Esse tinha sido o desejo de Deus, o plano de Deus para a vida de Moisés durante cerca de 40 anos. Então Moisés diz, Senhor, o que eu estou querendo é ir para boa região, é algo bom. Não é uma coisa ruim, o que eu estou querendo é realizar o plano que o Senhor já teve para a minha vida logo no início. O que eu estou querendo é realizar o objetivo que o Senhor traçou para mim. Eu quero apenas cumprir a tua vontade para a minha vida, Senhor, me deixa entrar. Então Moisés faz um pedido aqui, gente, magnífico. O pedido, a oração é extraordinária. Quem está pedindo também não é qualquer pessoa. Números 12, 3 diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. Deuteronômio 34, 10 diz que Moisés era um profeta extremamente honrado por Deus e Deus falava face a face com ele. Quem está fazendo essa oração não é qualquer pessoa. Então é uma oração magnífica e é também um homem extraordinário que a está fazendo. Olhando aqui para toda a construção da oração, a gente diz, é uma oração que vai ser respondida facilmente, porque Moisés de fato era alguém extraordinário, porque a oração faz sentido, era uma coisa boa que Moisés estava pedindo. E Moisés havia vagado no deserto durante 40 anos. Esse era o sonho da vida de Moisés, esse era o desejo da vida de Moisés. Moisés tinha vivido durante tanto tempo para isso, para entrar na terra de Canaã, e agora faltava só cruzar o Jordão, e o pedido dele é, Senhor, me deixa só cruzar o rio. É um pedido que faz sentido, é um pedido razoável. E a resposta de Deus, aqui no verso 26, é interessante. Diz assim, porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. A resposta de Deus para Moisés está narrando aqui, foi um não. Moisés, não. Antes me disse, basta, não me fales mais disto. Então, a resposta de Deus parece até, quando a gente vai olhando, um tanto grosseira, porque Deus diz, Moisés, eu já disse que é não, e não é para pedir de novo. Está encerrado o assunto, acabou. Não peça mais uma vez, Moisés, eu já disse que é não. E quando a gente lê essa resposta de Deus aqui para Moisés, nós ficamos um tanto que pensativos, mas, Senhor, se Moisés, um homem diferente, um homem mais manso, um profeta diferenciado, um homem que o Senhor falava face a face, faz uma oração perfeita, ele não era alguém comum, e a resposta foi não, e se eu orar, que respostas virão, né? Às vezes a gente olha e fica, Senhor, mas e aí, quando eu orar, se Moisés recebeu esse não, e não era para pedir mais uma vez? E me chama a atenção aqui algumas coisas. A primeira é a reação de Moisés quando Deus disse não. Quando Deus disse, Moisés, não, e não é para pedir de novo, sabe o que foi que Moisés fez? Repito, Moisés havia passado 40 anos vagando pelo deserto, sonhando com a terra prometida. Moisés só tinha passado esses 40 anos porque o povo foi incrédulo e ele voltou, já próximo de Canaã, voltou a vagar por ali. Já tinha mais de 80 anos ali, cerca de 80 anos, quando foi chamado, e passou ali dos 80 aos 120 anos de idade vagando no deserto. Um momento ali em sua melhor idade, onde poderia já estar descansando na terra, mas Moisés continuou, foi firme, foi fiel. Era o objetivo agora de sua vida. 40 anos esperando e a resposta é não. E quando Deus diz não para Moisés, diz, Moisés, não peça mais isso. Sabe qual é a reação dele? Moisés diz, tá bom, Senhor. Ok. Moisés aceita o não de Deus e faz um outro pedido agora. Moisés diz, Senhor, então, isso está no livro de Números, né? Não dá tempo aqui a gente ler. Números 27, Moisés olha e diz, Senhor, já que eu não vou entrar, então escolhe outro líder para que conduza o povo, porque esse povo sozinho eles não vão chegar até lá. Escolhe outro povo. Moisés vira o foco do pedido dele agora para o povo. E Moisés está dizendo, Senhor, se eu não puder entrar, mas que o Senhor leve o povo, que o povo entre. E isso aqui me encanta muito, porque Moisés não estava entrando, vocês conhecem muito bem a história, muito por causa do trabalho, da dor que causaram a Moisés. Moisés não estava entrando ali porque o povo roubou a paciência dele. Moisés não estava entrando ali porque grande parte da culpa também era sobre o povo, mas Moisés, mesmo tendo recebido não, agora ele desvia o olhar de si mesmo, Moisés vence o egoísmo para dizer, Senhor, se eu não puder entrar, mais que o povo entre. E aqui eu aprendi uma coisa muito importante, um homem verdadeiramente de Deus,
jamais deseja o mal do povo dele, jamais deseja o mal da igreja. Moisés, mesmo sendo barrado ali, ele diz, mas que o Senhor leve o povo, Senhor. Se tem um membro da igreja, às vezes, que deseja ou que pensa o mal para os irmãos, é bom, tomara que aconteça isso para ele tomar jeito, ou tomara que essa igreja passe por isso, por aquilo. Essa pessoa ainda não experimentou o que Cristo experimentou, essa pessoa ainda não intercedeu, não aprendeu a amar as ovelhas como Moisés aprendeu, porque um verdadeiro servo de Deus jamais deseja o mal do povo dele. Sempre, sempre ora para que o povo de Deus prospere. E Moisés consegue vencer o egoísmo agora pensando apenas na prosperidade do povo. E Deus atende esse pedido de Moisés, esse segundo pedido de Moisés. E a partir do capítulo 4 de Deuteronômio, Moisés passa agora a se concentrar apenas em preparar o povo para entrar em Canaã. Eu não vou, mas vocês irão. No capítulo 31, Moisés começa a preparar Josué para assumir a liderança e conseguir fazer um grande trabalho de forma que ele conduza o povo até lá. E quando chega no capítulo 34, são os últimos versos que nós vamos ler aqui dessa história. Quando chega no capítulo 34, o verso 1, 34, verso 1, Deus diz assim para Moisés. Deus diz assim para Moisés. Moisés, sobe o monte Pisga, porque lá de cima eu vou te mostrar a terra. Olha o verso 1, diz assim, então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao topo do monte Pisga, que está em frente de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan. E alguns afirmam aqui que lá em cima, quando Moisés chega lá no monte Pisga, Deus começa a mostrar a Moisés todas as belezas da terra. Moisés vê o Vale Escol, o lugar onde foi tirado aquelas uvas 40 anos atrás pelos espias. E Moisés não vai poder pisar ali. Moisés não vai poder provar novamente dessas uvas. Moisés vê de leste a oeste. Moisés vê tudo que está à sua frente, vê a terra. E é dito aqui também que Moisés passa a ver profeticamente o futuro. E vê o dia de Deus, o dia em que Jesus e o povo cruzaria o Rio Jordão, entraria na terra, tomaria posse da terra. Vê o futuro, vê Jesus nascendo, vê as pessoas, o povo de Israel, infelizmente, rejeitando, mas vê um novo Israel surgindo, o Israel de Deus, o Israel espiritual, e vê que muitas pessoas um dia entrariam não mais naquela Canaã terrestre, mas na Canaã celestial. Moisés vibra com aquilo e ali ele morre. Moisés tinha recebido a ordem, Moisés sobe o monte sozinho. Você não pode levar ninguém. E a gente imagina Moisés tendo que subir o monte Pisga sozinho, sabendo que vai morrer ali, longe de sua família, sem as pessoas que ele amava perto dele. E por que Moisés teve que fazer isso? Porque aquele povo, gente, tinha um coração tão duro e apostatado, que se eles soubessem onde o corpo de Moisés estava enterrado, eles iriam desenterrá-lo para adorá-lo, e cairiam na idolatria. Então Deus teve que levar Moisés, conduzir Moisés até o Monte Pisga, sozinho, e sepultá-lo por ali num lugar que ninguém soubesse onde era. E Moisés teve que passar por isso, sem as pessoas que o amavam, diz o verso 4. Disse-lhe o Senhor, Moisés, lá em cima do monte, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém, não irás para lá. E assim, diz a Bíblia, morreu ali Moisés. Morreu ali Moisés, servo do Senhor na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Nós lemos aqui a história no verso 5, e o verso 6 diz, e este Deus, próprio Deus, o sepultou num vale, na terra de Moabe. E o finalzinho diz, e ninguém sabe até hoje onde é o lugar da sepultura de Moisés. Quando nós lemos aqui, esses versos 4 e 5 e 6, esses três versos, é como se terminasse a história de Moisés de uma forma negativa.
uma história de derrota, porque Moisés não realizou o sonho dele. Moisés suportou o povo durante 40 anos. Diz o livro Patriarcas e Profetas, chega a dizer que Moisés era criticado todos os dias. Se tiver algum ancião aqui me ouvindo, não sei se já sentiu vontade de entregar a função, porque a igreja estava se comportando de tal maneira, porque as pessoas estavam falando mal de você, Moisés era criticado todos os dias. A sua liderança já imaginou isso? E não era uma igreja de 80 membros, 120 membros, mas chegam a dizer aí que era cerca de 1,5 milhão de pessoas. Era muita gente aqui em cima de Moisés todos os dias o criticando, em alguns momentos tentando matá-lo. E Moisés agora morre sem entrar nessa terra. Parece uma história de tristeza, uma história de derrota. Mas é interessante aqui entendermos que a história de Moisés não termina aí. Quando nós vamos para Judas, verso 9, e aqui nós vamos ler os últimos 2 versinhos, embora Deuteronômio termine dessa forma, e logo depois o livro de Deuteronômio se encerre, na carta de Judas, diz assim, verso 9: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Você sabe que o que nós vemos aqui nesse verso, o que nós acreditamos que aconteceu aqui, depois que Moisés foi sepultado, o céu se abre, Cristo desce para ressuscitar o seu servo. Satanás está ali, de vigia, reclamando o corpo de Moisés como o seu. E o inimigo olha para Cristo descendo e diz: o que você está fazendo aqui? Ele é meu, ele morreu em pecado. Eu o fiz pecar, eu tentei a pecar, melhor dizendo, e ele morreu assim. O domínio da morte é meu, eu tenho as chaves. Nunca ninguém havia ressuscitado na história. Então, Satanás ali reclamava o corpo de Moisés, e a Bíblia diz que Cristo não quis nem perder tempo com o diabo, só diz: o Senhor te repreenda. E abre a sepultura de Moisés, e pega o seu servo pela mão, e o ressuscita para uma glória muito maior do que a que Moisés desejava para si mesmo. E o texto diz assim o Patriarcas e Profetas: Deus chamou Moisés para uma herança muito mais gloriosa do que a Canaã terrestre. Moisés havia pedido: Senhor, eu quero a terra, mas Deus tinha respondido: Moisés, o que eu tenho para você é o céu. Moisés tinha pedido: Senhor, eu quero entrar na Canaã terrestre, mas Deus tinha respondido: Moisés, o que eu quero dar para você é a Canaã celestial. A resposta de Deus ali para Moisés, um não, era o melhor para ele. E às vezes nós precisamos entender isso. Quando Deus diz sim, é porque é o melhor. Quando Deus diz não, é porque é o melhor. Quando Deus diz espere, é porque é o melhor. E quando Deus diz talvez, é porque é o melhor. Como diz o livro de Isaías, os pensamentos de Deus são bem mais altos do que os nossos. Os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Ó, tá no... Não precisa vocês abrirem, mas está em Isaías 55, verso 8 e 9, onde ele diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos. O plano de Deus para a vida de Moisés era muito maior, era muito melhor. E Moisés é levado, então, ressuscitado para o céu, simbolizando todos aqueles que um dia passaram pela morte e irão receber essa coroa de glória. E os túmulos também serão abertos e levados, não para uma herança terrena, mas para a herança celestial. Moisés é levado para o céu junto com Cristo. E depois de cerca de 1.500 anos,
Moisés aparece mais uma vez na história. E é o último verso que a gente vai ler, que está em Mateus 17, onde a Bíblia diz que Jesus estava em cima do monte da transfiguração. E quando Jesus estava para ser ali glorificado numa representação do reino de Deus, diante dos 3 discípulos que ali estavam, Pedro, Tiago e João, verso 3 diz: Eis que apareceu Moisés e Elias falando com ele. Moisés aparece ali, naquela região montanhosa. Sabe o que isso quer dizer? Que o pedido de Moisés: Senhor, me deixa entrar na terra, me deixa colocar os pés naquela boa região montanhosa. Aquele pedido, a resposta de Deus não foi um não, foi um espere. Porque agora Moisés estava finalmente colocando os pés naquela boa região montanhosa. Em cima, finalmente, dentro da Canaã terrestre. E Moisés pôde ali pisar naquela terra que ele tanto havia almejado. E a oração de Moisés foi respondida com cerca de 1.500 anos depois. E Moisés agora estava ali, glorificado, e na terra, e na Canaã terrestre, mas já tinha experimentado também da Canaã celestial, e para lá voltaria. Quer dizer que Moisés finalmente também recebeu a concretização da sua herança, do seu pedido, do seu clamor ali em Deuteronômio capítulo 3. Agora, Moisés só viveu isso depois de cerca de 1.500 anos depois. Eu não sei se você tem orado por muito tempo por alguma coisa, não sei se você tem pedido ao Senhor por alguma coisa já há muitos anos e ainda não aconteceu. E talvez a resposta de Deus tenha sido um espere. Ou talvez tenha sido um sim, um não, um talvez. Mas é certo que o talvez de Deus é melhor do que o seu sim. É certo que o não de Deus é melhor do que o seu sim. É certo que o espere de Deus é melhor do que o seu agora. Porque os planos de Deus são sempre maiores do que os nossos. São sempre melhores do que os nossos. Moisés finalmente estava na terra. E a história de Moisés é Deus nos lembrando que ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para mim, para você. Deus, ele tem um plano muito melhor do que o seu para você mesmo. E o que Deus fez com Moisés superou todas as expectativas que ele poderia ter. E Deus é assim. E Deus é assim com você também. Ele deseja superar todas as tuas expectativas. E os planos dele são bem melhores do que os seus, bem maiores do que os seus. A história de Moisés é Deus nos convidando a confiar nele, sabendo que Deus nunca erra. Tem uma citação no livro Caminho a Cristo, eu gosto muito dela, diz assim: Deus é sábio demais para errar. A história de Moisés é Deus convidando você a confiar nele, sabendo que Deus sempre tem o melhor para você. Você está orando, está pedindo, está clamando por alguma coisa, saiba que o não de Deus é melhor do que o seu sim. Saiba que o espere de Deus é melhor do que o seu agora, do que o seu hoje. Porque os planos de Deus são sempre melhores do que os seus. São muito mais altos do que os nossos. E enquanto você está desejando a terra, tenha certeza que Deus está planejando o céu para você. Eu gostaria de orar por vocês nesse momento, nessa manhã, pedindo que Deus te ajude a confiar nele, sabendo que mesmo quando nós enfrentamos momentos difíceis, lutas, angústias, quando nós recebemos respostas que não desejamos, precisamos confiar nele, porque ele sabe o que está fazendo. Eu gostaria, então, de orar por você nesse momento. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor é magnífico, é bondoso, é grandioso, assim como Moisés falou, o Senhor é incomparável. E o Senhor sempre tem o melhor para nós. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor sempre sonhou os melhores planos para a nossa vida. O Senhor sempre tem muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos.
Pedimos que o Senhor nos ajude, como Moisés, a aceitar o teu não, o teu sim, o teu talvez, o teu espere. Ajuda-nos, Senhor Deus, a enxergarmos que o Senhor sempre sabe mais do que nós, que o Senhor não erra, que o Senhor sabe os porquês, que o Senhor compreende as nossas lutas e sabe o porquê de todas elas. Pedimos que o Senhor nos ajude a confiar em Ti e a aceitar as Tuas respostas, que nós venhamos viver os Teus planos para a nossa vida. É o que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.